Estamos de volta, hoje falando com o Andrew, presidente e CEO da América Energia, falando sobre esse sistema de gestão de energia elétrica no país. Andrew, falamos há pouco sobre essa complexidade para a geração e o que de fato está aumentando nossos custos. Regionalizando um pouco mais essa questão, você citou a dificuldade de conseguir água para manter todo esse abastecimento das geradoras. Como o Brasil tem muitas peculiaridades regionais, o fato de não dá para fazer uma conciliação, uma interação um pouco maior entre regiões que têm abundância de água e regiões que têm mais dificuldade de armazenar essa água, para que a gente consiga uma uniformidade maior no país, embora saibamos que as dimensões geográficas são grandes? Na realidade, dá, e é assim que é feito, né? O Brasil hoje ele é dividido em termos de energia em 4 submercados, né? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Na parte hídrica, eu falei que 70% aproximadamente da geração de energia elétrica vem de fontes hidráulicas. Desses 70%, aproximadamente 70% vem da região Sudeste, desses reservatórios do Sudeste. Então, metade, né, 0,7 vezes 0,7, metade da energia elétrica nacional vem desses reservatórios que dependem das chuvas nesse período úmido. Período chuvoso, começa em dezembro e terminou agora em abril. É assim que funciona. Nós temos basicamente no país 2 períodos, o úmido, que é esse, e depois o seco, né? Então, esse aproveitamento hidráulico, hoje ele está esgotado, já foi todo aproveitado, na sua maioria, sobram só algumas PCHs, algumas pequenas centrais, o restante está na região norte do país. E todas essas regiões são interligadas, né? Nós temos interligação entre a região sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste. Itaipu fornece cerca de 20% da nossa energia e vai interligado, boa parte disso, a grande parte disso vai para o Sudeste. Então, o sistema é todo realmente interligado. Claro que existe as questões relativas a essa integração, porque quando você integra gerações em longa distância, não é uma coisa simples, fica-se sujeito a ter alguma contingência, alguma queda, algum problema, que quando acontece é o que surgem os apagões, né? Surgem essas deficiências de atendimento. Mas hoje já é o sistema interligado. Você citou a palavra apagão, que a gente tem ouvido falar, e há sempre aquele ponto, aquela preocupação de quando isso pode acontecer. Agora falando um pouco mais sobre lares e empresas, consequências para a economia, consequências para as empresas e como que o consumidor se vê nessa história. Fala um pouquinho sobre apagão, racionamento, alternativas e por que a gente chegou nesse patamar de tanta instabilidade nesse cenário. Na realidade, a piora da situação começou em 2012. Né? Há 3 anos, o governo federal, na realidade, baixou uma medida provisória, a presidente baixou uma medida chamada 579, que depois foi transformada em lei. E nessa medida, ela antecipou concessões para quem quisesse, dentro de uma determinada condição, na parte de geração. Muitas geradoras não aceitaram essa antecipação, porque não acharam conveniente. As do Grupo Eletrobras aceitou, aliás, o maior acionista é o governo, então determinou que aceitasse. Outras não aceitaram, principalmente CEMIG, CESP e Copel. Isso deu um buraco de fornecimento aí que o governo imaginava suprir de 6 gigawatts médios, quer dizer, um volume expressivo. Ele não contava com isso, achava que poderiam aceitar e não se preparou para isso. Esse foi o primeiro grande erro, né? Quando não houve esse preparo, chegou 2013, ele não fez leilão de compra para as distribuidoras. As distribuidoras, como eu disse, elas não têm culpa sobre a parte de custo de energia, é só um repasse, isso é governado pelo governo federal. Quando ocorreu essa deficiência, não choveu, eles tiveram que buscar no mercado spot, naquele mercado de curto prazo, a compra daquela energia, e quando eles fizeram isso, tiveram que pagar um valor que chegou até 800 e tantos reais por megawatt-hora. Isso teria que ser repassado para o consumidor. Por lei, eles têm
regulamentarmente a possibilidade de fazer esse repasse. O governo que tinha, em outubro, avisado, setembro, na realidade, avisado que as contas de energia iam cair 20% em janeiro, como é que em seguida ia dizer que, além de não cair, ia subir? Então, gerou-se empréstimos para salvar essas distribuidoras, na realidade, salvar os consumidores de ter esse repasse naquela época, em 2013. A situação se agravou até 2014, então, esses repasses foram represados com dinheiro fortemente dado para essas distribuidoras para que não quebrassem e não repassassem para os consumidores o aumento de custo. Não repassasse naquele momento. Mas em algum momento isso não se sustenta e tem que acontecer. É isso que aconteceu. Então o governo, nós, sociedade, aportou mais de 10 bilhões a fundo perdido, né? Não foi suficiente, tiveram os empréstimos bancários, e isso gerou um rombo no setor, naquele momento, até o ano passado, de mais de 60 bilhões de reais, né? Esses números passaram agora dos 100 bilhões de reais. É insustentável, ninguém dos envolvidos, gerador, transmissora ou distribuidor, tem culpa disso, foi uma culpa de gestão e de interferência regulatória do governo. Na realidade, esses aumentos vieram, então, a partir já do ano passado, um pouquinho, majoritariamente desse ano. Por isso que eu digo que esses aumentos vêm para ficar. O preço da energia é uma recomposição de custos efetivos daí para frente. Então, o que nós estamos pagando agora são esses 100 bilhões aí de dívida? É só o começo, porque, na realidade, isso vai estender por muitos anos, né? A previsão é que sejam pelo menos de mais 5 anos de custo. Claro, se você aumenta a tarifa num primeiro ano, para fazer frente a uma dívida, né, que você tem que pagar, na verdade, esse aumento de tarifa, ele não precisa aumentar todo ano, ele já aumentou brutalmente, no outro ano aumenta só mais um pouquinho, mas fica nesse patamar alto por muitos e muitos anos. Agora, uma coisa é essa condição, essa insegurança, inclusive, para os investidores, porque quando a gente fala de geração, transmissão e distribuição, são investimentos de longo prazo, né? O tempo de maturação é longo, os retornos são 10 anos ou mais. Então, essa estabilidade regulatória é fundamental para que o capital invista nisso, para que tenha esse retorno, porque senão você pode ter um retorno não em 10, em 15, em 20 ou nunca ter esse retorno. Então, é uma questão bastante delicada de confiança, que a gente perdeu muito nos últimos anos. Isso faz com que o sistema, não tendo investimentos, ele fique mais frágil e pode provocar, como eu falei, o apagão. O apagão, como você citou, o que é o apagão? Ele é diferente de um racionamento. O apagão é uma determinada condição que o sistema não consegue mais atender aqueles níveis de tensão e para a carga que é requerida, e ele, em algum momento, ele colapsa naquele instante, em algum ponto. Você pode ter um apagão controlado, quando o Operador Nacional do Sistema, o ONS, identifica que isso pode ocorrer, ele corta cargas preventivamente, então é um apagão controlado, ou pode ter algo descontrolado que ocorre, isso ocorre em cadeia, e em aquele momento fica então sem energia, pode ser por algumas horas, ou pode ser eventualmente por muitas horas esse apagão. Racionamento é outra história, é você falar, eu não consigo realmente atender o sistema, eu não tenho energia para atender, falta laço, falta condições de atender, então as porções vão ter que ser diminuídas, né? Que nós não vamos ter esse ano que vem ainda não se sabe, mas esse ano não, por conta dessa economia tão deprimida que fez com que o consumo de energia despencasse. Esses aumentos que vieram, todos, não só as empresas estão assustadíssimas, e o consumidor residencial também, né? Que pega a sua conta, por menor que seja, teve um impacto significativo, culpa da política do governo federal de 2012, 13 e 14, que nós estamos pagando agora. É interessante o que você falou, porque isso é um ciclo, né? Então, você tem uma redução do movimento econômico, gera menos demanda de energia, e essa demanda você sustenta um pouco mais o ambiente, evitando possíveis apagões e quedas e sobrecarga no sistema, só que isso também inibe o crescimento, inibe o desenvolvimento, porque, afinal de contas, há uma tendência de todo mundo querer sempre fazer algo a mais, querer se superar, querer ganhar produtividade, querer se destacar no cenário econômico, e isso a gente percebe que é um certo limitador.
Energia é uma coisa fundamental, né? E só se consegue, com muita clareza, honestidade, firmeza regulatória, né? Respeito a contratos e participação do capital privado, se desenvolver. Em todo lugar é assim. Se não for dessa forma, é muito difícil que as coisas deem certo. Essa interferência em 2012 do governo federal e a gestão que fez, porque na verdade é o seguinte, né? Não quiseram chegar e falar, olha, a situação mudou, não foi bem isso, nós precisamos aumentar a energia em 2013, 2014 com eleições muito menos, né? Então esperou-se passar isso para janeiro a gente ter essa realidade que aparece, que na realidade estão chamando de realismo tarifário. Eu diria que é um realismo tarifário tardio, devia ter sido feito desde lá de trás. Isso evitaria, porque o sinal que foi dado ao consumidor, quem é do setor sabia em 2012, 13, 14 que o custo da energia não era esse, né? Agora o consumidor residencial não, ele falava, está barato, então eu posso ligar o ar-condicionado, eu posso consumir energia porque está barato. O sinal econômico dado foi errado. Deveria ter sido dado o sinal seguinte, economize, porque está caro. O que nós vemos hoje é essa economia por conta de uma economia muito combalida, muito enfraquecida, e você tem razão, é um cenário extremamente ruim. A energia é cara, quando você tem uma inflação, isso está pesando muito na inflação, o crescimento do PIB, nós devemos ter uma recessão esse ano forte, então não é um cenário positivo. A expectativa daqui para frente é de energia no mesmo patamar, a gente vai ter que conviver com isso, não tem muito o que fazer. Os consumidores residenciais não têm escolha, porque o Brasil não permite isso, eles deveriam brigar para poder ter energia, como se tem telefonia celular. Eu quero escolher quem me atende, a que preço e que condições. Hoje isso não existe. Agora, os consumidores, pessoas jurídicas, os consumidores industriais, de serviços e comerciais, esses sim têm alternativa do Mercado Livre e aí podem gastar muito menos com energia do que ficando no mercado cativo. Então, André, veja o seguinte aspecto. Com essa estabilização econômica prevista para 2015, a gente percebe que não vai haver uma demanda excessiva por energia. E aliado ao preço que está mais alto. Não seria um momento de fato, empresas investirem, os investidores virem para o Brasil para poder mudar esse cenário de infraestrutura desde a geração até a distribuição, para garantir um futuro, daqui a alguns anos a gente está com muito mais robustez para aguentar esse crescimento? Desde que se tenha estabilidade regulatória, né, que se tenha clareza nas regras e que não se tenha interferência, né? O governo, o investidor, veja bem, você tem razão, é uma oportunidade, mais do que uma oportunidade, é uma necessidade do país que se tenha investimentos nisso. Agora, só vai haver um investimento quando se tem a perspectiva de que as regras vão se manter, que os contratos vão ser respeitados, que você possa ter clareza de fazer um retorno de um investimento que ele retorne. Porque, como eu disse, são investimentos com retorno longos, 10 anos, né? Qualquer mudança afeta. O que a gente nota do governo é assim, sempre tem aquela máxima, não, o governo respeita contratos, né? Ele não rasga contratos. Rasgar contrato, eu digo, é uma imagem literal muito forte, parece que alguém pega um papel e rasga na frente. Não é bem assim, né? Quer dizer, quando a gente fala de ter respeito ao contrato, é sempre uma nova regra, uma certa condição, um aspecto regulatório, uma interpretação aqui ou ali, que isso faz com que mude todo o cenário. Para quem é investidor e alguma mudança dessa pode representar algo significativo, isso, o retorno vai lá para frente. Veja só, essa operação que o governo foi obrigado a fazer ou quis fazer através do ONS para poupar água nesse período todo, né, já que se estava gastando, implicou que, de um lado, os geradores sofreram perdas no ano passado de 20 bilhões. Né? É uma perda significativa, não estava prevista, não é culpa deles, não era possível de ser equacionada anteriormente por culpa de alguém que opera dentro de um contexto que o governo coloca. Então, que segurança que isso vai trazer jurídica? Quer dizer, é muito complicado. E mesmo para os consumidores, né? Hoje eles estão sofrendo, boa parte desses aumentos todos que os consumidores sofrem, são encargos, né? Oriundos de uma bagunça que o governo ocasionou ou provocou ali atrás. Então, esses encargos, imagine um consumidor industrial, como é que ele se planeja com relação a isso e tem um aumento significativo, mesmo que ele esteja no Mercado Livre, é menor, mas ele é impactado por isso.
Então é uma situação que, fundamentalmente, para se ter investimentos, precisa ter clareza, um horizonte, uma política adequada, firme e respeito a regras, contatos e aspectos regulatórios. Então, no planejamento financeiro de empresas e consumidores, você deixou claro que a conta de energia elétrica tem cada vez mais força, cada vez mais impacto e deve ser dado mais atenção a ela. Mas a gente não tem ouvido muito falar, apenas recentemente que começou, de fato, uma campanha mais incisiva na questão do racionamento que você falou, da questão da gente economizar energia. Existe a possibilidade, ou você vê isso como alguma coisa que está sendo preparada de forma mais assertiva e mais incisiva dessa questão da campanha para se economizar de um lado ou de outro? Na parte residencial isso ficou mais claro, até porque o consumidor agora reagiu ao sinal econômico. O sinal econômico hoje ele é correto, né? Quer dizer, esses aumentos de energia dizem, olha, está custando isso é o que deveria ter sido feito lá atrás, não fizemos e tem que fazer agora. Isso é o que o governo está colocando. O consumidor residencial, ele não, como eu disse, ele não tem alternativa, ele pode brigar, ele pode pressionar para querer, quem sabe um dia a gente ter essa condição como tem em outros países de escolher quem é seu fornecedor, ter um mercado livre para residencial. Hoje, a única alternativa que ele tem presentemente é economizar energia, onde ele puder. Na parte do consumidor, pessoa jurídica, das empresas em si, essas sim podem tomar atitudes. Seja pela eficiência energética, né, em alguns casos, embora isso se tenha evoluído muito nos últimos, na última década, né, sempre tem um espaço para fazer alguma coisa a mais. Mas a grande economia para as empresas são aquelas que podem, têm condições regulatórias para isso, ir para o mercado livre. Elas indo para o mercado livre, acabam tendo uma economia que pode variar entre 15% a 25% normalmente do que pagariam no mercado cativo. É uma redução significativa que ela pode ter com o mercado livre de energia. E aquelas que estão no mercado livre de energia, passa a ser fundamental um bom planejamento, uma boa assessoria para se ter a economia prevista, né? Porque não adianta só ir e não ter uma assessoria adequada para se extrair o máximo que pode ter de economia. Esses são os caminhos que nós temos hoje no país. André, muito obrigado pela sua participação. De fato, é um assunto bastante polêmico, bastante complexo e que afeta a todos. Então, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, foi um prazer tê-lo aqui hoje. Gostaria de lembrar que a ANEFAC vai promover nos próximos dias um roadshow sobre ECF, Escrituração Contábil e Fiscal. Acesse o site www.anefac.com.br para saber das cidades nas quais estaremos presentes com esse trabalho. Então, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado por participarem. E agora, lembrando que toda semana voltamos com o nosso programa, aguardamos vocês na próxima semana. Muito obrigado.